Olá, boa noite. Eu tô vindo aqui dar um relato do que aconteceu, de algo que aconteceu comigo lá em Brasília, que foi uma das piores sensações da minha vida. Foi algo que eu nunca imaginei na minha vida passar. Eu até pensei muito se eu falaria ou não. Tava até não querendo falar, mas aí eu pensei também, né, que eu não posso me acovardar. E eu me considerava uma pessoa, eu sou uma mulher assim, eu não sou uma mulher suave, eu nunca fui mansa, eu não sou uma mulher mansa, eu nunca fui tímida, eu nunca fui discretinha, eu nunca fui de falar baixo, eu não sou, sempre fui muito impulsiva, expressiva, expansiva, e principalmente quando eu tô com raiva, assim, eu com raiva eu explodo de um jeito, né? Todo mundo tem lados bons, lados ruins, eu também tenho. Mas o que aconteceu comigo me deixou tão apática que eu fiquei parecendo uma ameba, uma lesma, sem reação nenhuma. Eu estava em Brasília com a Marília, minha chefe, e que a gente estava tendo uma agenda lá. Nós chegamos em Brasília, eu acho que segunda noite, e a gente ficou hospedada no Gran Mercury, lá em Brasília. Não sei se alguém já conhece esse hotel, teve a oportunidade de ir, mas o corredor dele é imenso. São vários quartos, assim, um hotel muito bom. Inclusive, o hotel foi maravilhoso comigo, não tenho nem o que falar do hotel. E a gente ficou lá terça e quarta e veio embora na quinta noite. E no dia que a gente veio embora, coincidentemente, foi o dia que eu comecei o jejum, aquele jejum que eu tinha falado aqui com vocês, porque tem medo, eu acho que desde o ano passado eu tenho tentado jejuar e eu não tava nem conseguindo. E aí na quinta eu disse, sim, eu vou começar hoje o meu jejum. Eu saí sozinha para tomar café da manhã, umas 6 e pouca da manhã, e aí voltei pro meu quarto e fiquei em oração até 8 da manhã, que foi a hora que eu comecei o jejum. E aí quando a Marília acordou, a gente não estava no mesmo quarto, a tia Milka estava lá também com a gente, minha ex-sogra, só que ela não estava no mesmo andar que a gente estava no 5º andar e ela estava no 10º andar. E nesse dia ela disse que não queria descer para tomar café, e a Marília disse, quero tomar café, vamos comigo. Daí eu desci de novo pro café com ela. Nessa hora que a gente desceu para tomar café, ela estava tomando café, eu com ela, e tinha uma mesa muito próxima nossa com um homem sozinho. E eu vi que o cara tinha olhado, mas aquele negócio assim, por mim passou batido, né? Aí a Marília disse assim, ela terminou de comer, inclusive o meu quarto era o primeiro do corredor. A gente saía do elevador, dava 3 passos, estava no meu quarto. Meu quarto era o primeiro do corredor do lado esquerdo, dela era o último do lado direito. Tinha que andar um bocadinho. E aí, assim que ela terminou de comer, ela disse assim, bicho, vamos embora que eu tô passando mal, eu vou vomitar. E aí eu falei bem alto, eu disse, oxe, vai vomitar? E aí quando eu falei, vai vomitar bem alto, esse cara que tava do lado, né, ele tava comendo, ele tirou a comida da boca, olhou assim, e aí eu tive uma crise de riso com a Marília. Eu disse, meu irmão, acabei de acabar com o apetite do cara, porque eu dei um grito, né, vai vomitar, o pobre do homem não vai nem comer mais. E eu fui andando com ela, eu e ela rindo e conversando, aí eu virei para trás, quando eu virei para trás, ele estava olhando. Eu disse, aquele coitado, vai nem comer mais. E a gente saiu andando para ir pro elevador. Quando a gente chegou no elevador, tinham 2 caras já esperando o elevador, e aí ele chegou também para esperar o elevador, e ficou um pouco afastado. Quando o elevador chegou, entrou todo mundo, né, e a gente bota o cartão para apertar no andar que a gente tava, né, bota o cartão, você só vai pro andar que você tá ou por ter. Aí, esse cara não botou o cartão. Tava eu aqui, a Marília aqui, e ele estava do lado da Marília. E aí os 2 homens que estavam lá, bom dia, bom dia. Esse cara olhou pra mim, acenou assim com a cabeça, acenei de volta, normal, né? Você cumprimenta quem tá dentro do elevador. E desceu eu e a Marília. E eu não tinha nem notado que ele tinha descido também do nosso andar.
Porque ela disse, assim que a gente saiu do elevador, ela disse, eu quase vomitei no elevador, não vou aguentar chegar no meu quarto, eu já vou entrar no seu. Assim que eu abri a porta do meu quarto, ela entrou e correu pro banheiro. Assim, a porta do quarto tá aqui, você abre a porta do quarto, o banheiro tá aqui. Então ela entrou, passou pro banheiro, eu fui fechar a porta. Quando eu fui fechar a porta, o cara estava na porta, parado. E aí ficou só a brechinha, porque ele falou, e aí eu deixei só uma brechinha. Ele disse, eu queria... Falando sempre muito baixo, hora nenhuma ele foi agressivo, nem no falar, né? Nem no falar, nem fez nenhum movimento. Ele disse assim, eu queria lhe conhecer melhor. Eu disse, eu não tenho não, moço, interesse em conhecer. Falei desse jeito aqui, normal. Também não fui nem grossa, nem agressiva, nem nada. Aí ele disse, eu queria pelo menos o seu telefone. Eu disse, eu também não tenho interesse, moço, em lhe dar o meu telefone. Eu não quero lhe conhecer. E minha amiga tá aqui passando mal, licença. Quando eu fui fechar a porta, ele deu um passo para frente e meteu a mão na porta para não deixar eu fechar. Daí eu fiquei com uma mão no trinco, uma mão na porta, só a brechinha assim, pedindo licença. E ele o tempo todo insistindo para pegar o meu telefone, pediu para entrar no quarto. Ele disse, deixa eu entrar no quarto para ajudar vocês. Eu disse, a gente não precisa de ajuda, licença. A única coisa que eu consegui fazer foi tremer e eu estava praticamente implorando para o homem sair da minha porta. E enquanto isso, a Marília estava no banheiro vomitando. E ele, me dê pelo menos o seu número, deixa eu dar uma ajuda aí, só o seu telefone. E eu, moço, eu não quero, moço, licença, moço, eu não quero. Só que ele estava fazendo pressão para eu não fechar, né, eu tentando fechar e ele fazendo pressão para eu não fechar. Aí a Marília parou de vomitar, quando ela ouviu, a minha voz, eu não consegui nem falar alto. A minha voz estava até, eu parecia a maior ameba que existe no mundo. Aí a Marília já saiu do banheiro assim, meu amigo, você tá... Ninguém vai abrir a porta pra você aqui não. Bem, tacou a porta na cara dele. Aí eu entrei pra dentro do quarto e sentei na cama, eu acho que pro sangue voltar, né? E a Marília ficou em pé na porta do quarto, com a porta do quarto fechada. Eu acho que ela tava até esperando, dando um tempinho pra ela poder ir pro quarto dela, que era um pouco distante. E aí passou uns minutinhos, poucos minutos, eu acho coisa de 1 minuto, 2 minutos, ela abriu a porta, ele ainda estava lá. Quando ela abriu a porta, que viu, eu estava deitada já na cama, sentada assim na cama nessa hora, estava mandando mensagem para a tia Milka, eu disse, tia, minha filha, veio um louco aqui no quarto, tô me tremendo todinha. Aí quando eu penso que não, só tem a Marília gritando no corredor. Aí eu saí. Ele o tempo inteiro, falando manso, falando baixo, sem fazer nenhuma gesticulação, nada. Ela disse assim, que horas? Ela disse, eu vou chamar, você tá fazendo o que aqui ainda? Vá pro seu andar, saia daqui, vá pro seu andar. Aí ele disse, o meu andar é esse, o meu quarto é esse, em frente ao dela. Ela disse, que momento foi que você achou que você tinha liberdade para vir atrás dela, na porta do quarto, pedir o telefone dela? Aí ele disse, eu não estava na porta do quarto dela, eu estava na porta do meu. Mas ele estava empurrando a minha, tentando entrar, né? Primeiro que ele não aceitou eu falar que eu não queria dar nem meu telefone, nem conhecer ele. E ficou grudado na porta, fazendo pressão para eu não fechar. Só que ele disse que estava na porta do quarto dele, que hora nenhuma ele esteve na porta do meu quarto. E a Maria falando alto, levantando o dedo. Inclusive, assim, nessa hora, ninguém nem abriu a porta para ver o que estava acontecendo. Era 9h pouca da manhã. Não apareceu uma alma, nem para ver o que estava acontecendo. E aí ela disse, eu vou chamar a polícia, vou ligar para a recepção do hotel, isso está sendo inconveniente, isso beirou a falta de limite, isso é assédio. Aí ele disse, olha, eu não tô, sempre assim, esse tonzinho de voz, não tô querendo problema, tô só aqui esperando o elevador chegar para eu descer, tá certo? Não quero problema, mas se vocês quiserem problema também, a gente arruma. Ele ainda deu uma dessa. E eu calada, eu não consegui nem falar. A Marília que disse, oxe, a gente arruma o problema agora. Ela que surtou pra lá, daí ele entrou no elevador e desceu. A Marília voltou pro meu quarto, a gente esperou um tempinho. Eu fiquei na porta do meu quarto esperando ela ir até o quarto dela. Eu disse, ó, a gente só sai junta. Vamos combinar, a gente só sai junta.
E aí a tia Milka disse, ó, eu já liguei para a gerente do hotel para contar, a Marília também tinha ligado para a recepção, e aí ligaram para o meu quarto para perguntar o que era que tinha acontecido, eu expliquei, daí a moça do hotel subiu lá no nosso andar, veio junto com a tia Milka, saiu nós três juntas, né, de dentro do quarto, e ela disse assim, olha, ele já não está nem mais aqui no hotel. Foi coisa de 15 minutos depois, o cara já não estava nem mais lá no hotel. Aí ela disse, a gente vai olhar as câmeras, analisar. Isso daí já foi umas 11 e pouca, perto da hora do almoço. Daí a gente saiu para passar o dia fora, né? Para almoçar, o nosso voo só era à noite. A gente foi almoçar, passou a tarde batendo perna, andando. E eu cogitei nem fazer nada. Eu disse, meu irmão, eu vou deixar para lá, né? Porque pra gente ver, assim, a situação de vulnerável que a gente se coloca. Porque eu disse, eu não sei quem esse cara é, eu não sei de onde ele vem. Vai que ele tem poder, alguma coisa. Se esse homem vier atrás de mim, eu tenho muito a perder, né? Depois que a gente vira mãe, a gente tem tudo a perder. Eu disse, eu vou nem fazer nada. E aí, quando a gente voltou E olha que eu sou uma mulher privilegiada. Eu me considero numa posição de privilégio, assim, porque eu estou trabalhando na Secretaria da Mulher. Eu me deparo com esse tipo de situação constantemente. E quando foi comigo, eu tive medo de tudo, né? Tudo que a gente aconselha as outras a fazer, na minha hora de fazer. Eu tive medo de tudo. O que foi que me levou a falar? Quando a gente voltou do passeio, né, do almoço, da volta que a gente foi dar, a mulher do hotel veio falar com a gente e disse assim, olha, a gente viu as câmeras, a gente conseguiu ver tudo, ele já foi identificado. Por conta da LGPD, eu não posso lhe passar nem os dados dele, eu não posso lhe confirmar se ele realmente estava no seu andar ou não. A única coisa que eu posso lhe dizer é que tá tudo muito claro. Quando ela falou isso, foi que eu disse, eu vou fazer então um BO. Ela disse assim, nas câmeras dá pra ver tudo muito claro. Eu entendi que o muito claro foi o movimento que ele fez de ir até a porta, né, de colocar a mão na minha porta. E quando eu conversei também com a Marília e com a tia Milka, eu conversei com meu pai, né, com a minha mãe, eu disse assim, minha irmã, eu vou fazer o BO porque se amanhã eu ver a cara desse cara tendo feito alguma coisa com alguém, né? Se por acaso aparecer no meu Instagram, porque esses casos eu sabendo o que aconteceu, eu não ter falado nada, eu nunca mais na minha vida vou me perdoar, né? E aí eu resolvi não fazer o boletim de ocorrência lá em Brasília mesmo, pra gente não perder o voo, porque a gente já voltou pro hotel perto da hora de ir embora, né? E a única coisa que a moça do hotel falou foi, ela disse assim, olha, ele é um hóspede, ele não é funcionário, ele é um hóspede, ele ainda não fez o check-out, mas ele também não voltou. Desde do que aconteceu de manhã, ele saiu e não voltou. Essa é a única informação que eu posso lhe passar. E aí, quando a gente tava voltando, eu tentei até no avião fazer um boletim de ocorrência online, mas eu entrei no site da Polícia Civil do Distrito Federal, foi tudo muito confuso para mim. E olha que eu sou advogada, né? Eu tô trabalhando na secretaria, mas não tinha uma aba lá. Assim, tinha Maria da Penha, tinha outros crimes. Mas a gente se depara com tantos casos que eu disse, bicho, eu não vou nem fazer esse negócio aqui, porque se eu clicar num botão errado, eu já perco a credibilidade. Né? Infelizmente, a gente sabe que no mundo de hoje a mentira de um homem vale mais do que a verdade de 10 mulheres. E aí, como eu não queria falhar, nem para denunciar, né? Eu quero fazer um negócio para que eu nem abra brecha para quando esse moço foi identificado, ele dizer assim, ó, ela tentou me denunciar por todos os lados, isso já é uma perseguição contra mim. Que foi o privilégio que Deus me deu, né? Trabalhar num lugar que eu escuto tantos relatos, que eu tive essa sabedoria de esperar chegar para fazer com calma. E aí eu cheguei no voo da madrugada e ontem de manhã eu já liguei para a delegada, a doutora Ana Luísa,
né? E disse, contei para ela o que aconteceu. Ela disse, olha, vá na delegacia agora, vá no CODE, faça o boletim de ocorrência e a gente vai mandar para a delegacia do Distrito Federal. E aí eu passei a manhã inteira no CODE. Inclusive elas foram maravilhosas, a doutora Ana Luísa e a doutora Carla, né? E o que eu quero dizer com isso, assim, eu sei que não vai dar em nada, o homem não pode não ser nem preso nem nada, mas que ele leve um susto, sabe? Para que ele saiba o lugar dele. Inclusive, a autoestima masculina é uma coisa impressionante, porque eu não quero ofender ninguém, assim, não quero que ninguém se sinta ofendido, mas o cara, um pangaré, um anão de jardim, assim, ele era só um pouco mais alto do que eu, um magricelo, e achar que uma gargalhada era para ele ou foi motivo suficiente dele ter a ousadia de me esperar, entrar dentro de um quarto, né, para pedir para me conhecer e pedir o meu contato. O que eu quero deixar claro aqui com esse relato, né? Quando eu contei para minha irmã, ela disse assim, minha irmã, você devia ter dado um murro na cara dele. Era o que eu dizia para mim mesma também, quando eu escutava os relatos, né, de algumas mulheres que chegaram a ser importunadas, que não chegaram, né, a sofrer nenhum tipo de crime mais grave. Mas quando a gente ouve, a gente pensa assim, um negócio desse comigo, oxe, eu quebro um cabo desse de um cacete, eu quebro um telefone na cabeça dele, eu achava que eu seria essa mulher, né? Mas comigo, do jeito que eu sou, explosiva, não. Eu fui uma lesma, eu fui uma ameba, eu não consegui nem falar alto. A única coisa que eu conseguia fazer era praticamente implorar para aquele homem sair da minha porta. E eu não sei nem o que seria de mim se a Marília não tivesse passado mal e entrado dentro do meu quarto. A gente trabalha junto desde agosto a setembro. Eu nunca vi nem ela vomitar na minha vida. Foi a primeira vez que eu vi ela passando mal, né? E coincidentemente, no dia que eu comecei um jejum, eu, hoje enxergando com mais clareza, assim, eu acho que esse foi um grande livramento de Deus para minha vida. Porque se eu tivesse sozinha, ele provavelmente teria conseguido entrar dentro do meu quarto. Meu pai disse, por que você não colocou o pé na porta? Você não pensou em colocar um pé na porta? Eu não pensei em nada, sabe? E a posição que eu tô também, né? Porque eu faço parte do governo do estado de Alagoas, eu tenho uma chefe que é secretária de estado, e eu tive medo de falar, de colocar um negócio pra frente. Eu cogitei não colocar, porque, né, eu disse, esse cara se vir atrás de mim, descobrir que eu sou, eu não sei quem é, né, não sei se tem poder, não sei se tem status, eu vou deixar pra lá. E se não fosse exatamente essa frasezinha da mulher do hotel, ela disse assim, ó, tá tudo muito claro. Se você optar por fazer o boletim de ocorrência, a gente tá com tudo pronto aqui pra mandar pra polícia. O que eu quero deixar claro aqui para todas as mulheres do mundo, né, que vocês encontrem, seja lá o que foi que aconteceu na vida de vocês, né, porque se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma. Eu não tinha nem chorado até agora, mas eu acho que a gente vai absorvendo, né, e não deixem de falar, sabe, porque eu só pensei assim, se esse cara tem antecedente criminal, né? Se fosse um adolescente, se fosse uma menina bem mais nova, né? Eu que sou uma mulher de 37 anos, que me considero muito valente, né? Não consegui fazer absolutamente nada. Quem surtou foi a Marília, que estava ali do meu lado, graças a Deus. Então, eu quero primeiro louvar a Deus, né? Pelo livramento que Ele me deu. E segundo, deixar esse recado aqui não só para mulheres, mas para homens, que vocês nunca na vida de vocês descredibilizem ou minimizem o que uma mulher passa, porque foi uma das piores sensações que eu já tive na minha vida. A gente fica numa situação de tanta impotência, de tanta vulnerabilidade, sabe? A gente não consegue nem ter raiva na hora. O meu ódio, ele veio depois, né?
olha que quando eu quero ter raiva, assim, eu sei ter raiva. A Marília, inclusive, ela viu meus dois lados no